todos os créditos para Flat Earth Car. Link do canal na descrição. Flat Earth Car apresenta uma produção de Steve Torrance, Mike Kavanagh e Dr. Zack. Terra plana magnética 1.0. Trilha sonora Sentenced to Death 6916 SPM Music Group. Narração original Steve Torrance. O firmamento eletromagnético. Roteiro e direção Mike Kavanagh. Desde o início do despertar da Terra plana, tem havido muitas tentativas para modelar os movimentos dos céus sobre uma projeção plana. Temos o modelo circular, o modelo quadrado, e em outras projeções, como a diamante, e todas falharam até agora em suas tentativas de reproduzir os movimentos precisamente de forma verificável sobre o que realmente está acontecendo lá em cima. São as nossas pesquisas, modelagem e experimentações que deixaram muito claro para nós que todos os modelos atuais estão errados. A principal razão para isso é que todos os modelos anteriores partem de uma premissa errada, em que os trópicos formam os caminhos reais de objetos físicos como o Sol ou a Lua. A maioria dos terraplanistas também tem muito pouco experiência em astronomia ou em experimentos adequados, o que nos deixam com uma pilha imensa de suposições incorretas e falsas alegações relativas a esses modelos, que nos fazem comprar esses modelos e crenças. Para mostrar de uma forma bem simples que o Sol, por exemplo, não é um objeto apenas físico, nós medimos o tamanho do disco solar, enquanto ele se movia em cima de nossas cabeças. O resultado concluiu 39,8 milhas, ou 64 quilômetros de diâmetro do Sol.
Isto é, um objeto muito pequeno comparado com o tamanho da Terra. Se você usa esse tamanho em qualquer projeção em datas como os equinócios, quando quase todos têm um nascer do Sol a 90 graus leste, logo você irá se dar conta que a maioria dos ângulos de azimuth nunca irão funcionar com um objeto tão próximo e pequeno. Se você pegar qualquer projeção plana e colocar um Sol pequeno no Equador, no equinócio, e colocar a si mesmo no nascer do Sol, em quase todas as latitudes, o Sol está diretamente a leste de sua posição. Se você pudesse se mover para norte ou sul em segundos, de cima para baixo, aquele pequeno objeto vai permanecer fixo em seu ângulo de azimuth no horizonte, o que, por regra de geometria, torna impossível ser um objeto físico pequeno. E isso nos leva a fazer mais pesquisas sobre as propriedades do Sol e seu comportamento no céu. Temos visto tantas alegações falsas e ideias altamente questionáveis sobre o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e achamos que é nossa obrigação corrigir essas afirmações. Alguns alegam que o Sol se move em linhas retas, o que é uma informação falsa, como mostrados nas seguintes imagens. Isso pode ser verificado rastreando a velocidade do Sol em seu azimuth e declinação em um intervalo de tempo de 12 horas. E também houve alegações que o Sol se move em um caminho circular, o que também está incorreto. Muito embora, quando você observa o Sol da meia-noite no Ártico, tem uma impressão de um caminho circular, já que qualquer observador tem que girar 360 graus completos para seguir o Sol. A verdade é que mesmo num caminho circular, você acaba com os mesmos problemas em relação aos ângulos do Sol em qualquer dia do ano. Vamos entender o que é o analema. O analema é um termo usado na astronomia, que é um gráfico da posição do Sol no firmamento num determinado lugar, marcado no mesmo horário em dias sucessivos, com intervalos de 24 horas ao longo de um ciclo anual. Portanto, cada ponto representa a posição do Sol em determinado dia do ano. Essa imagem forma o símbolo do infinito inclinado, e ela é obtida pela sobreposição das fotografias tiradas do Sol no mesmo local ao longo do ano. No laço maior, embaixo à direita, temos o solstício de verão no sul, em 22 de dezembro, enquanto que o laço menor à esquerda no alto, temos demarcado o solstício de verão no norte, em 21 de junho. Agora, o porquê a diferença no tamanho dos laços nos dias solsticiais? A resposta é que esse é o movimento exato que o Sol faz em espiral de trópico a trópico sobre um plano. O ciclo inicia-se no Trópico de Câncer, que é muito menor que o de Capricórnio, e em Câncer a espiral vai sendo aberta, passando pelo Equador. Depois chega até o Trópico de Capricórnio, e retorna novamente ao Equador. E
e se finda fechando a espiral ao ponto de partida no Trópico de Câncer, o que explica as estações, o sol da meia-noite no Ártico e as muitas milhas a mais ao navegar em latitudes muito ao sul. Laços maiores e menores jamais deveriam ser observados numa Terra-globo. O cientificismo tenta explicar o analema como o efeito da excentricidade da órbita da Terra, já que a mesma, segundo as leis de Kepler, descreveria sua translação em torno do Sol numa elipse. Contudo, tal explicação não se sustenta, pois a elipse é ínfima e quase circular. E mesmo numa elipse mais evidente, como numa órbita oval, não formaria o analema como vemos com tamanha simetria entre a parte superior e inferior, o que se encaixa somente com a perfeição do movimento do Sol no modelo Terra plana. Por isso, Neil deGrasse Tyson disse que a Terra tinha um formato de pera. Por fim, segundo o livro Ciência e Mito do físico do MIT, o Dr. Wolfgang Smith, que diz que até hoje não foi provado nenhum movimento da Terra, Michelson e Morley realizaram um experimento cujo fim era detectar a velocidade da Terra em seu movimento orbital ao longo do Sol. Mas o que eles descobriram foi para a total decepção da comunidade científica, longe de ter o valor esperado de 30 km por segundo. E o resultado foi 0. E isso abalou a comunidade científica, mas pouco foi divulgado. A forma paraboloide hiperbólica do analema do Sol não é apenas um caminho no período de tempo de um ano. Mas esse mesmo movimento é encontrado no ciclo do Sol de 24 horas. Esse padrão de movimento torna-se óbvio quando você rastreia o Sol com rastreadores de ponta, como os rastreadores Los Maundi, que apenas rastreiam o azimuth do Sol sem usar os ajustes de correção do rastreador para que ele funcione em sua velocidade nominal de 15 graus por hora. O padrão de deriva também é igual e oposto em ambos os lados do equador, o que significa que esse pequeno Sol, o Sol de 39,8 milhas de diâmetro, está se movendo através do céu em velocidades variadas, observadas ao norte e ao sul do equador. Após 2 anos de pesquisas e tentativas com novos modelos, ficamos travados e não conseguimos trabalhar para modelar o Sol ou qualquer orbe com precisão. Começamos do zero novamente. Mas depois de olharmos novamente as fotos dos raios crepusculares do Sol, que todos os terraplanistas viram 1 milhão de vezes, chegamos a uma revelação que muitas, se não todas as cabeças planistas ignoraram. Quando você olha os raios crepusculares, que atravessam as nuvens sobre um lago, ou num plano, por exemplo, os ângulos dos raios acabam na fonte de luz real, que está logo acima das nuvens, em muitos casos. Mas nós sabemos que o Sol não está logo acima das nuvens. Começamos a nos perguntar, então, o que alguém veria olhando do outro lado da margem do lago, e se ele ou ela veria a mesma coisa.
Imagine um cenário onde você vê esses raios como num lago. Esses raios iluminam um ponto na água. Agora, coloque outro observador do outro lado do lago, olhando diretamente para você. Será que ele pode ver esses raios e aqueles que ficaram iluminados na água, como nessa animação? Vamos dar um passo à frente e deixar que o observador veja os raios como se tivesse um longo pau de selfie com um espelho preso no final. Se ele refletisse esse raio atingindo a água para o observador do outro lado, ele veria um reflexo do Sol nesse espelho? Tenha em mente que a distância aqui é de apenas 40 km e é onde o Sol deveria estar para o observador do outro lado. Para fazer esses ângulos de luz em um software 3D, você vai precisar usar, como nós usamos aqui, uma fonte de luz local. Mas na realidade, quando você vai para o outro lado do lago e vira-se para olhar para trás, você verá o Sol nas suas costas. Portanto, tornando impossível ver os raios no primeiro cenário, ou o reflexo do Sol no espelho. Por isso nós chegamos à conclusão lógica de que esses raios são particulares para qualquer observador, pois alguém que olha para trás não poderá ver a mesma coisa por causa de sua posição em relação ao Sol. Agora, se esses raios são pessoais e não podem ser vistos por ninguém além do próprio observador, isso indica que o Sol é uma projeção objetiva pessoal ou local. Isso pode ser verificado por qualquer um ao fazer o experimento de raios crepusculares do lado oposto, como nessa animação, e ver que alguém olhando para trás, para alguém que vê esses raios, não pode e nem vai ver a mesma coisa. Um arco-íris age do mesmo modo que o Sol, ou seja, você só pode vê-lo em um ângulo específico e você não pode andar em torno de um arco-íris, pois ele sempre se afastará de você e você não pode ver de lados opostos de um arco-íris a mesma coisa. Um arco-íris é uma projeção de uma fonte, e sua fonte é o Sol. Por isso, se o Sol também é uma projeção de uma fonte desconhecida, podemos começar a modelar o caminho do Sol para cada observador na Terra. Nós fizemos isso pegando apenas uma longitude, sendo o meridiano de 0 UTC na Terra, e colocamos os dados dos observatórios para o azimuth e a declinação do Sol, e rastreamos o objeto solar para este local por um ano, para cada 10 graus de latitude norte e sul do Equador, e apenas deixamos os dados funcionarem por um período de um ano. Mas o modelo ficou tão sobrecarregado carregado de dados e pequenas linhas de rastreamento que mesmo com uma super máquina não conseguimos renderizar o resultado. Após algumas tentativas e erros, finalmente conseguimos obter uma visão clara sobre o resultado final e, mesmo com o nosso Sol estando a uma distância igual para o observador, a forma e o layout acabaram em um campo de touros ao redor da Terra. Ainda temos que descobrir como fazer o vetor 3D apropriado para obter todas as mudanças de velocidade observadas no movimento do Sol, criando assim uma forma mais verdadeira.
mas ficou muito claro para nós que, com base na pesquisa de Ken Wheeler sobre a holografia magnética, o Sol que vemos é projetado no campo eletromagnético no céu, e o Sol objetivo segue as linhas do campo magnético, que são únicas para cada local na Terra. Então o verdadeiro Sol é uma fonte que vem de fora do chamado firmamento, que provavelmente usa a polarização da luz, que é projetada para o campo magnético e é renderizada pela atmosfera. Logicamente, que não é coincidência que todos esses arcos do Sol, combinados, criam um campo de toros, e essa é a versão 1.0. Assim que descobrirmos como usar a distância equalizada em 3D, vetorizando em uma fórmula com base nos ângulos das folhas de dados dos observatórios, podemos obter a forma verdadeira e o movimento segundo a segundo nas linhas do campo. Esse campo torus não é de modo algum estacionário, uma vez que o Sol se move de norte a sul durante o ano. Nós fizemos essa animação que chamamos de respiração cósmica da Terra plana e mostramos que simplesmente aumentando a corrente no campo do Polo Norte, você empurra o campo para o sul, e ao baixar a corrente, ele flui de volta para o norte novamente. Ele também pode ser empurrado para frente e para trás por um campo magnético externo de além da Antártida, em 90 graus de latitude sul. A anomalia magnética do sul também é uma anomalia em movimento, e quem sabe o que mais está além das latitudes do sul, todas as quais têm influência no campo. Do ponto de vista da criação, essa anomalia também deve ter alguma função. Se animarmos todas as posições solares ao longo de um ano, a animação dá a impressão de uma onda que gira em torno do campo como uma fonte externa empurrando e puxando as linhas de campo e projetando a sua imagem, que pode ser o Sol e a Lua, nele. Ainda não sabemos dizer o que é, onde ou como essa fonte externa funciona mecanicamente, por assim dizer. Mas do ponto de vista da engenharia, tudo que funciona como uma máquina ou relógio deve ter princípios básicos e leis da física para descobrir a sua natureza. Nós apenas temos que descobrir para onde ir a partir daqui, quais experiências podem ser derivadas para construir sobre isso ou modificar o conceito básico. Com este conceito, podemos dizer corajosamente que criamos um modelo de terra plana que funciona e que pode ser mantido para testes de avaliação e experimentações para verificar ou desconsiderar certos aspectos deste modelo. É, portanto, com grande honra e humildade que apresentamos o primeiro e único modelo de terra plana que funciona, com uma base real em geometria, ciência e observações. Nas próximas semanas, iremos lançar visões terrestres deste modelo para mostrar que os ângulos do Sol estão finalmente corretos. Agora, para entender as questões da holografia, temos que entender que todo o universo é holográfico e nós não vemos as fontes da luz que estão muito acima. Nosso mundo é também físico e real, mas a visão que nós temos dos astros, que são projeções holográficas dos objetos celestes físicos e reais, que estão muito acima na atmosfera. Existe o Sol e a Lua, que são reais, mas nós não podemos vê-los, pois só podemos ver quando há luz, e a luz, quando ela está vindo no espectro invisível, encontra então a atmosfera, ou seja, a matéria bruta, para se tornar em espectro visível. Assim, o que vemos nada mais é do que a luz refletida na matéria. O Sol e a Lua são físicos e holográficos, e são refratados pela atmosfera e pelo campo magnético, que funciona como uma tela. Os globalistas gostam de falar que sempre estamos modificando a nossa visão do modelo para adequação de quando não fecha a conta. Mas eles se esquecem que a ciência fez isso ao longo de séculos. Eles ficaram com modelos errados quando eles disseram que o Sol era o centro de todo o universo e não apenas o centro do sistema solar.
E isso, durante séculos, adotaram um modelo errado. Eles se esquecem que levaram 200, 300, 400, 500, 2000 anos para formular um modelo. Modelo esse extremamente questionável e advindo de premissas incorretas. Além do que não passa pela experimentação e critérios científicos. E esse modelo que, até algo em torno dos anos 1850, não era aceito pela comunidade científica da época. Então, em 2014, a Terra plana voltou à tona, erguida por pesquisadores independentes e corajosos, que não tiveram medo dos ataques de pessoas que não conseguem assimilar possibilidades que suas visões possam estar erradas. Pessoas que acreditam que, ao surgir algo diferente, o mundo delas colapsa. A mentira que foi contada, em si constatando que realmente de fato é uma farsa, essas pessoas entram em total desespero e te atacam jogando pedras. Mas em apenas 3 ou 4 anos, a Terra plana está encontrando todas as respostas do cosmos e resgatando o conhecimento que foi ocultado por milênios. Conhecimento este que todas as antigas culturas já possuíam. E permitiu a eles terem os melhores calendários, o saber dos ciclos astronômicos, como o ciclo Saros, e também de construírem monumentos tidos como impossíveis com toda a tecnologia de hoje. E como diz o próprio cientista, Dr. Zek, porque o mundo não é um acidente, mas foi projetado, desenhado e criado por uma mente insondável, pelo verbo, a vida. Um reino eletromagnético tecido pela consciência não nascida, que é, que não morre, que sempre foi e que sempre será. Aquele que era, que é e que há de vir. O Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Sejam dados a ele a glória e a honra para sempre. Este material testifica com você? Recebeu um chamado para colaborar com essa obra? Venha fazer parte do grupo de membros do canal, onde temos materiais, vídeos, livros, estudos, podcasts e lives exclusivas. Solicitação via e-mail, canaldnacd@gmail.com.